pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar minhas primeiras impressões em relação à segunda temporada de The White Lotus. A segunda temporada de The White Lotus chegou com seu primeiro episódio à HBO e HBO Max no último domingo, dia 30 de outubro. Eu já assisti, eu vou comentar por aqui o que eu achei, né? Quais foram as minhas primeiras impressões sobre esse primeiro episódio, o que ele pode indicar pro futuro da série e também quais são as minhas expectativas e teorias pro que vem pela frente. Lembrando que a primeira temporada de The White Lotus foi um super sucesso de crítica, principalmente, né? Essa foi a série que mais ganhou Emmy este ano, principalmente na categoria aí de série limitada ou antológica, que é o caso dela. E assim, foi realmente um sucesso, as pessoas amaram e aí por isso mesmo essa segunda temporada tava super aguardada. Então, enfim, tava com expectativa pra assistir, vamos comentar tudo sobre ela. Se você já gosta da série, tá ansioso pra descobrir mais sobre os próximos episódios, gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas e também se inscrever no meu canal. The White Lotus, na verdade, é o nome de uma rede de hotéis nesse universo da série. E aí, na primeira temporada, a gente vai acompanhar um grupo de hóspedes numa dessas franquias de hotel. E agora, na segunda temporada, a gente tem um novo grupo de hóspedes em uma nova franquia deste hotel, desta vez na região da Sicília, na Itália. A única personagem que se repete nas duas séries é a Tanya, interpretada pela Jennifer Coolidge. Na primeira temporada, ela tá superando a morte da mãe, vai viajar pra, enfim, se desfazer das cinzas da mãe dela, tá num momento muito emocionante. E aqui na segunda temporada, a gente começa com ela mostrando que é uma das clientes VIPs do The White Lotus, que ela fica viajando, enfim, pra conhecer todos e pra ter o melhor tipo de reconhecimento ali no hotel, né, como uma cliente excepcional praticamente. E aí ela vai viajando, tem muito dinheiro pra gastar, leva as pessoas junto, agora ela tá casada e ela tem uma assistente. Enfim, é a partir daí que a gente vai acompanhar, continua a mesma personagem, mas as histórias vão se seguir. E assim como a primeira temporada, aqui a gente também começa o episódio no futuro com uma morte. A gente tá acompanhando ali a cena, vê que surge um corpo no mar, e aí há uma conversa sobre essa pessoa ter morrido e não ser a única, então talvez tenham outras mortes relacionadas. Mas a gente não sabe quem é e provavelmente só vai descobrir no final, assim como a primeira temporada. Depois dessa cena inicial, a gente volta uma semana para acompanhar a chegada dos hóspedes. E aí, nessa chegada dos hóspedes, a gente vai ter a Tanya, como eu já comentei. A gente tem uma família composta por vô, filho e neto, 3 pessoas que viajam ali pra Itália para conhecer mais sobre as origens do avô, eles estão ali no hotel por conta disso. A gente também tem 2 casais principais que vão viajar juntos. Os 2 homens eram colegas de quarto na universidade, mas um tem uma esposa e vive uma vida super rica e meio alienada, e o outro é, enfim, mais intelectual, tem uma esposa que é advogada, que batalha por direitos trabalhistas, e os casais são muito diferentes entre si, mas eles estão indo viajar juntos numa espécie de climão ali que se estende por todas as conversas que eles têm. Por fim, a gente tem um pouquinho dos trabalhadores do hotel, né, a gerente, os funcionários, eles não entram tão profundamente quanto na primeira temporada, pelo que eu entendi desse primeiro episódio. Na primeira temporada a gente tinha um destaque muito maior para alguns funcionários. Aqui eles passam um pouco reto, a gente vê um pouquinho da gerente principalmente, né, ela é uma mulher muito direta e manda, enfim, tudo que ela quer dizer ela fala. Eu achei que é um aspecto muito legal, mas eu sinto que a gente não vai aprofundar muito em relação à vida pessoal dela, que é algo que aconteceu antes. E a gente também tem 2 garotas italianas, a Lúcia e a Gia. As duas são muito amigas. A Lúcia se envolve com um dos hóspedes do hotel, que ela tá tentando descobrir quem é, e a Gia é uma aspirante a cantora. Esse é o nosso elenco principal dessa vez, e eu já quero dizer que eu gostei bastante dos enredos e dos personagens. Uma coisa que me incomodou muito na primeira temporada era que eu não gostava de nenhum personagem, e eu sei que esse é o objetivo, é pra você não gostar dos personagens, é pra você olhar pra eles e achar eles horríveis e irritantes, mas ao mesmo tempo você tem que querer assisti-los, né? E na primeira temporada uma coisa que eu não gostei é que eu não tinha nem vontade de acompanhar as histórias deles, porque levava do nada a lugar nenhum mesmo. E nesse primeiro episódio da segunda temporada me deu
deu um pouquinho mais de vontade de saber mais sobre eles. E eu sinto que eles são um pouco mais aprofundados. Por exemplo, em primeira instância ali, quando a gente observa, a Harper, que é a personagem da Aubrey Plaza, a advogada casada com o amigo do casal rico e tudo mais, ela parece uma pessoa que luta muito por direitos, né? Ela, enfim, defende funcionários, ela é advogada, ela fica indignada que o casal não assiste notícia, que só fica vendo séries e não vota, por exemplo. Então ela parece uma personagem muito legal, na verdade, né? Porque ela tem ambições ali muito corretas, né? Ela não parece que tá, enfim, aérea e totalmente na superfície ali. Só que conforme o episódio vai evoluindo, você vê que, na verdade, enfim, ela tem alguns defeitos ali, né? Tipo, ficar olhando o amigo do marido dela enquanto ele se troca. Outros detalhes, assim, que você fica, ué, isso não está muito correto. Então, o que eu percebi em relação a isso é que os personagens são profundos. Eles têm camadas ali. Nem todo mundo é só superficial e chato, e nem todo mundo é 100% correto e defensor ali das coisas. Eles têm os lados bons e ruins que vão sendo aprofundados, então isso me dá um pouquinho mais de expectativa. E eu também gosto das histórias em que eles estão envolvidos, eu acho que tem bastante potencial pra crescer. Eu acho que essas histórias dos dois casais talvez fiquem um pouco mais chato de acompanhar, porque pra mim parece que tá se encaminhando pra uma grande discussão, perda de amizades, traição ali no meio. Não acho que vai ir muito além disso, mas enfim, essas são minhas expectativas e teorias. Mas eu acho que vai ser muito interessante acompanhar a dinâmica de avô, neto e filho ali no meio. A gente sabe que o avô dá em cima das meninas jovens, ele tem várias ações ali questionáveis, mas ao mesmo tempo ele é divertido, um personagem divertido de acompanhar, quer saber mais sobre as origens. Aí a gente tem o filho, que é um executivo gigante de Hollywood, conhecido, que tá tendo problemas com a esposa, e aí a gente vê que é ele que tem o contato com a garota italiana, e é ele que, enfim, provavelmente tá traindo a família ali de forma escondida, sem querer admitir, e ele também parece que tem algumas outras coisas ali na cabeça, então talvez tenha algum outro mistério ali no meio que seja interessante. E a gente tem o filho que tá meio perdido ali, né, ele é meio tímido, é um estudante ainda, não sabe se fica do lado do pai, se fica do lado do vô. Nisso ele conhece a assistente da Tânia, que é interpretada pela Hayley Lully Richardson, e os dois têm um clima ali no meio. Acho que pode ser interessante pra ver como as coisas evoluem. E também, claro, vai ser bom acompanhar a Tânia. Mais uma vez, ela tá num momento ali muito frágil, porque dessa vez não é a morte da mãe que incomoda, mas é o casamento dela com o Greg. O Greg foi quem ela conheceu na primeira temporada. Então agora a gente vê que eles casaram, só que ele é muito tóxico. Ele impede ela, enfim, de ter levado o assistente pra viagem, ele fica comentando sobre cada coisa que ela come, ele fica tentando controlar toda a vida dela, e parece que também tá escondendo alguma coisa, porque ele tava numa ligação ali no meio do episódio que ele não queria que ela soubesse nada sobre. Então, esses pequenos detalhes aí eu acho que podem render mais pra história da Tânia. E, enfim, a Jennifer Coolidge é uma ótima atriz, e eu acho que ter esse pezinho de conhecido da primeira temporada pra acompanhar essa evolução dela vai ser bem interessante. Enfim, por isso eu acho que eu tô mais animada pra essa segunda temporada. Vão ser 7 episódios semanais aí pra gente ir descobrindo mais sobre os mistérios e acompanhar onde a trama vai levar, mas eu sinto que dessa vez talvez tenha um pouco mais de profundidade ali entre os personagens. E claro, em algum momento as histórias deles vão se interligar ali, assim como acontece com a primeira. E eu acho que vai ser divertido acompanhar em que momento e como essas histórias vão se ligar, né? Porque a gente já viu, por exemplo, o neto da família se reunindo com a assistente da Tânia, mas e os dois casais ali no meio? Como eles vão se relacionar com os outros hóspedes? Acho que isso vai ser legal aí de ir descobrindo a cada episódio e ver em que ponto a gente vai ver mais desse mistério, né? Eu gosto do núcleo italiano que trabalha ali no hotel, mas eu acho que o foco nos hóspedes acaba sendo um pouco mais interessante pra história, porque, enfim, uma coisa que também me incomodou na primeira temporada foi o foco no gerente, né? Enfim, ele era muito importante pra história, mas deixava tudo ainda mais agoniante o fato dele estar passando por tanta loucura
em meio ao hotel e também na vida pessoal. Eu acho que ficou uma bagunça ainda maior. Então, gosto dessa ideia de que agora eles estão separando um pouco mais. E é isso, as minhas expectativas para a segunda temporada continuam altas. Esse primeiro episódio me deixou um pouco mais motivada, depois da primeira temporada que eu achei muito boa, mas ao mesmo tempo não gostei muito de assistir, existe essa diferença. Então nessa eu acho que vai ser muito boa de novo e eu estou um pouco mais empolgada para assistir. Então esse é o meu veredito e minhas primeiras impressões. O elenco continua muito bom, né? Tem vários atores conhecidos aí no meio, então com certeza a parte do elenco a gente tá garantido. Agora é só ver como a história se desenrola. E aí, você já assistiu ao primeiro capítulo da segunda temporada de The White Lotus? Já assistiu a primeira temporada? Enfim, essa é uma série muito interessante, se você tem curiosidade, tá disponível na HBO Max pra você reassistir e os episódios vão ser liberados semanalmente aos domingos pra fechar esses 7 episódios da segunda temporada. E comenta tudo aqui o que você achou da série, se você já assistiu, se você ficou com vontade de assistir. Manda esse vídeo pra algum amigo que pode gostar de The White Lotus também. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!